Como família de Deus, nós não somos diferentes por aquilo que acontece conosco. Nós somos diferentes quanto às soluções encontradas. Os problemas são naturais, mas para nós as soluções são espirituais. Nós não estamos à parte do mundo com todas as suas fragilidades, as suas violências, as suas dores, as suas incertezas. Nós não estamos à parte disso, mas as soluções que nós temos, elas são diferentes. Nós vamos meditar sobre isso a partir de um problema natural acontecido na igreja em Jerusalém e a solução espiritual encontrada. E a partir desse texto, e a partir dessa situação vivida por aqueles irmãos, e pela maneira como eles lidaram, a nossa intenção é que você aprenda a lidar com as situações que envolvem a tua vida, que envolvem a tua família, que envolvem a tua vizinhança, que envolve o teu emprego, que envolve a tua igreja, que envolve todos nós. Por isso, esteja atento, porque o que você tem aqui é maneiras de você potencializar a sua vida. O texto é Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Atos 6, de 1 a 7. Fala assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja, esse trecho, ele começa com uma murmuração, com uma queixa, com uma reclamação. A igreja em Jerusalém estava sendo afetada por essa queixa, por essa murmuração, por essa reclamação. Por que havia essa queixa? Porque as viúvas, que eram de origem grega, as chamadas helenistas, elas não estavam sendo atendidas na distribuição diária dos alimentos. Nos textos anteriores, diz que a igreja trazia aos pés dos apóstolos recursos, e os apóstolos atendiam às necessidades das pessoas. E entre os necessitados estavam as viúvas. Não tinha INSS, não tinha pensão para elas. Eram mulheres que dependiam da comunidade judaica em geral, e da comunidade da igreja em particular. Então, essas mulheres viúvas dependiam. As viúvas judias estavam em casa, em Jerusalém, no meio do seu povo,
falando a sua língua, vivendo a sua cultura. As viúvas gregas não, elas estavam fora de casa, falando outra língua, vivendo outro tipo de realidade. Então elas não estavam sendo suficientemente atendidas. E aí houve este sentimento. Sentimentos são expressões de necessidades não atendidas. Às vezes, sentimentos são expressões trágicas de necessidades não atendidas. E as queixas, elas revelavam estes sentimentos. E qual era o sentimento que aquelas queixas revelavam? O sentimento de que havia insuficiência naquele círculo. A expectativa é que aquele grupo fosse um círculo de suficiência, onde naquele grupo as pessoas fossem atendidas. É lógico, a gente está falando aqui em distribuição diária, então a gente está pensando em alimento, mas as carências existentes no meio de um grupo, seja uma família, seja uma igreja, seja um grupo de amigos, as carências, elas são das mais variadas formas. Não são só as carências alimentares ou de vestuário, né? Há muitas outras carências. E para esse suprimento, para essa suficiência, existem os círculos. Muito bem. Eu estou usando uma expressão aqui que é trabalhada por Dallas Willard. Dallas Willard era um pastor batista, mas também filósofo norte-americano, já falecido na década de 90. E Dallas Willard, ele fala do ciclo de suficiência como sendo esse ambiente onde as necessidades devem ser atendidas e o desenvolvimento deve acontecer. O primeiro exemplo de círculo de suficiência é a família, não é? Então você tem aqui Jonatas, Isa e Sarinha. É necessário que este círculo seja suficiente. Alguém vai dizer, o Jonatas e a Isa atendendo a Sara. Não só. A Sara também dá para eles alguma coisa. Ou não dá. Né? Nem que seja aquele negócio de dizer, levanta para trabalhar, porque eu quero comer. Né? Nem que seja motivação, mas não, os filhos, por pequenos que sejam, eles trazem recompensas, muda a história, muda a vida, muda a perspectiva, muda a maturidade, muda muita coisa. Então, quando Deus criou a mulher, Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Deus estava dizendo o seguinte, olha, esta pessoa sozinha é insuficiente. Esta pessoa precisa de alguém que lhe traga suficiência. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. O que Deus estava dizendo? Farei para Adão alguém suficientemente diferente dele para completá-lo, mas suficientemente igual para relacionar-se com ele. Então, a suficiência para Adão viria da diferença de Eva e das igualdades pelas quais Eva poderia se relacionar com Adão. Então, o círculo de suficiência, ele começa ali, né? Eva igual a Adão em sua pessoalidade, mas diferente de Adão em sua função. A família é esse primeiro ciclo de suficiência e é onde existem os conflitos mais doídos. E a gente tem no caso de Adão e Eva, Caim e Abel. De alguma forma, Caim estava se sentindo insuficiente. De modo que quando o culto de Abel é recebido, o culto de Caim é rejeitado, Caim não consegue lidar com este sentimento.
E Deus, quando conversa com Caim, Deus fala: Caim, por que você está com essa cara macambúzia, murimbunda, zurumbática? Por que você está desse jeito? A feição de Caim revelava todos os sentimentos de Caim. Então você tem aí Deus falando para ele: Caim, você não está bem. E aí Caim, em vez de buscar suficiência, ele tenta roubar a suficiência do seu irmão, matando seu irmão. O primeiro círculo de suficiência, ele está na igreja, na família. Mas a igreja, ela também é e deve ser um círculo de suficiência. E quando você lembra do que Jesus orou, João 17, ele ora, João 17, 21 a 23, ó Pai, que eles sejam um, como Tu és em mim, eu em Ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Jesus estava orando ali para que a sua igreja fosse suficiente de tal maneira nesse círculo, que essa suficiência fosse o testemunho. Então, quando você tem uma comunidade de fé que a suficiência não se manifesta, o testemunho está prejudicado. Por isso, Pedro, os demais apóstolos, são tão rápidos em tomar uma medida. Porque não era questão de viúvas gregas insuficientes. Era questão de um testemunho do evangelho prejudicado. Percebe? Muito bem. Por causa disso, eles vão buscar entender a questão. E é interessante o seguinte: esse entendimento, ele não se dá de cima para baixo. Ele é um entendimento comunitário. Então, quando eles levantam o problema, no versículo 12, diz assim, então, os 12, são os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos, que é a igreja, e disseram, eles buscaram um entendimento comunitário, porque era preciso sair da reclamação para a busca de uma outra expressão que eu acho legal, a busca do futuro preferível. O que eu quero para o meu futuro? O que eu prefiro? E o futuro preferível, ele é o foco da nossa atenção e o foco do nosso trabalho. Os apóstolos estavam dizendo, vocês vão ficar focando na reclamação, focando na murmuração, ou vocês vão focar no futuro que vocês querem? Quando você olha para você mesmo, você percebe isso. Muito facilmente, diante de uma insuficiência, nós nos focamos na insuficiência. Nós falamos da insuficiência, nós reclamamos da insuficiência, mas nós não temos clareza de qual é o futuro que nós queremos, o chamado futuro preferível. Qual é a visão que nós temos do futuro que a gente quer? Então, eles buscam um entendimento comunitário, porque conversar é essencial para trazer razão à emoção. Certo? Todos nós somos arrebatados por emoções e corremos o risco de fazer como Caim fez com Abel, matar Abel. Para que isso não acontecesse, o que Deus fez com Caim? Deus falou assim, Caim, por que você está assim? Se você agir correto, você não vai ser aceito. E aí Deus usa o seguinte verbo, Caim, saiba que o pecado está à porta, cumpre a ti dominá-lo. Deus não fala para Caim, Caim, sinta. Nem Deus fala para Caim, Caim, creia. Deus fala para Caim, Caim, saiba. Deus tira Caim do nível da emoção e traz Caim para o nível da razão. Entenda, Caim.
Veja a necessidade que nós temos quando nós não estamos vivendo uma suficiência, de nós sairmos do nível da emoção e de nós passarmos e buscarmos o entendimento. A razão tendo primazia sobre a emoção. Então, as pessoas presentes usaram a reflexão para tomar decisões. Qual a reflexão? Nós temos 2 grupos étnicos presentes: judeus, gregos. Um grupo estava preferido, recebia; o outro grupo estava sendo preterido, era esquecido. Um era preferido, escolhido, recebia o melhor. O outro grupo, ele era preterido. E tudo por uma questão muito simples. Não era por falta de amor, era por falta de equipe. Faltava gente. Porque faltava gente, havia insuficiência. E os apóstolos, eles não poderiam perder o foco. O foco que o Senhor Jesus deu a eles era o ministério da palavra, da oração e da palavra. Eles não poderiam perder o foco. Porque se eles perdessem o foco, haveria uma dupla insuficiência. Havia a insuficiência de alimento e passaria a haver a insuficiência da palavra. Então, se eles não entendessem, ao invés deles resolverem um problema, eles gerariam um segundo problema. Então, veja, queridos, assim acontece na tua vida. Há necessidades não atendidas que geram conflitos. Se você observar, conflitos às vezes íntimos que você tem, você brigando com você mesmo, porque necessidades não atendidas, conflitos interpessoais que você tem, né? Às vezes com alguém da sua família, às vezes com alguém do seu trabalho, às vezes com alguém da sua igreja, às vezes com alguém da sua vizinhança, necessidades não atendidas que geram conflitos. E o foco nas emoções aumenta o conflito. Aumenta. Por isso, é preciso mais pensar do que sentir. Quando Deus nos fez com 3 atributos. Deus nos fez com a capacidade de pensar, e pensando, liberar para sentir, e sentindo, decidir, escolher. Capacidade intelectiva, emotiva, volitiva. O pecado inverteu. O pecado colocou em primeiro lugar o sentir, em segundo lugar o pensar naquilo que a gente sente, e depois escolher com base naquilo que a gente pensa do que a gente sente. Mas o sentir é traiçoeiro, porque o sentir faz parte de um hemisfério do nosso cérebro, que é um hemisfério totalmente involuntário. Ninguém escolhe sentir tristeza. Agora quero sentir alegria, agora quero sentir saudade, agora quero... Ninguém escolhe. Os sentimentos, eles são intrusos, eles são invasores, eles chegam. E quando eles chegam, eles se impõem. E nós não temos como levar uma vida estável se nós dependermos somente desses sentimentos que chegam e se impõem. O pensamento não. O pensamento faz parte de um lado do seu cérebro que é um lado volitivo. Você pode escolher. Agora eu quero lembrar do que farei amanhã. Ou do que eu fiz ontem. Quero pensar na minha mãe que já foi recolhida ao céu. Ou quero lembrar do meu filho que está aí em São Paulo. Nós podemos escolher quanto ao pensamento. Então, Deus nos fez para a gente pensar. E pensando, liberar o sentir.
e sentindo escolher. O pecado fez a gente sentir e pensar no que sente e escolher com base no que pensa do que sente. E aí as histórias de Caim e Abel se repetem constantemente nas nossas vidas. Sempre que um Caim que há em mim se manifesta, o Abel que há em você se machuca. Sempre que o Abel que há em você se manifesta, o Caim que há em você se manifesta, o Abel que há em mim se machuca. Então, aquele grupo precisou entender a situação. E entendendo a situação, precisaram propor uma solução. E qual foi a solução proposta? O aumento da equipe com pessoas qualificadas. Então não era somente o aumento da equipe com pessoas qualificadas. Então ele diz aí no versículo 3, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Pessoas que tenham bom testemunho, pessoas que sejam dirigidas pelo Espírito e pessoas que tenham sabedoria. Por quê? Não fossem pessoas assim, o problema aumentaria. Não fossem pessoas assim, pessoas desqualificadas aumentam o problema. E aqui, eu fico pensando o seguinte: nós estamos cercados de pessoas desqualificadas. Às vezes no seu colega, no seu serviço, às vezes na sua vizinhança, às vezes na sua família, às vezes até na sua igreja, podem haver pessoas desqualificadas para aquilo que você precisa. E ao invés de solucionar, piora. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. O pacificador é uma pessoa que ela tem uma missão de fazer pontes entre pessoas e não construir muros entre as pessoas. O pacificador, ele constrói pontes, ele aproxima, ele não cria barreiras, né? E até fica uma pergunta já para você: qual é o teu papel no meio em que você vive? Você é um reclamador? Você é um acusador? Você é um brigador? Ou você é um pacificador? E aí que eu comecei dizendo que nós não somos diferentes como discípulos de Jesus, como família de Deus. Nós não somos diferentes em relação aos problemas que nós enfrentamos, nós somos diferentes em relação à solução que nós encontramos. E o que você vê aí? Você vê o seguinte: a pessoa que ela é do Senhor, ela está no meio de um grupo social, mas ela não é parte do problema do grupo. Ela é solução. Ela não é parte da reclamação, ela não é parte do bizu, ela não é parte da briga, ela é parte da solução. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso que ele fala, bem-aventurados os pacificadores. E aí, veja só, os apóstolos, eles fazem eles dão uma orientação que a gente chama a busca de um consenso numa relação ganha-ganha. Porque todo conflito, ele pode levar a uma relação ganha-perde. Um ganha, o outro perde. Quando um ganha e o outro perde, na verdade ninguém ganha. Quando os dois ganham, então alguém ganha. Eu fui vendedor, trabalhava com vendas. E uma regra era o seguinte: toda negociação, o cliente precisa ganhar, mas a empresa também precisa ganhar. Se o cliente ganhar e a empresa não ganhar, é um péssimo negócio. A empresa morre. Se a empresa ganhar e o cliente não ganhar, é um péssimo negócio. Ele não volta a comprar.
Então, é preciso chegar a esse consenso. E o que os discípulos, os apóstolos fazem aqui? Eles levam aqueles irmãos a perceberem que é preciso que as viúvas helênicas ganhem, mas é preciso também que os apóstolos, que estavam assoberbados, estavam sobrecarregados, possam continuar no ministério que lhes cabe. Então ele diz: escolham homens, nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Sempre que você estiver diante de um conflito, você precisa pensar nisso. É preciso trabalhar para que todo mundo receba o necessário. E aí, eles tomaram providências. Os discípulos escolheram homens e apresentaram estes homens aos apóstolos. Então, a palavra apóstolo são aqueles que foram enviados com a autoridade de Cristo, os 12. Os discípulos eram os aprendizes, os alunos. Então, os alunos, os aprendizes, escolheram 7 homens, e escolheram 7 homens que não tinham a primazia judaica na sua etnia. Homens que vinham de vários lugares, inclusive da África, da região ligada à Europa, da região ligada ao Oriente Médio, mas várias regiões da cultura helênica. Estes homens vieram compor com os 12 apóstolos para esse trabalho. Então eles tiveram uma participação ativa na solução. Trouxeram os homens aos apóstolos, e os apóstolos oficializaram, impuseram sobre eles a mão. Olha que interessante. Todo grupo que você tiver, a solução precisa ser comunitária. Mas a confirmação sempre vem de figuras de autoridade. E estas figuras de autoridade, dentro desse ambiente que você está, deve ser respeitado, porque se não houver a homologação, a ratificação, a confirmação da figura de autoridade, aquela decisão não se mantém. Na casa, os pais, né? Na empresa, os patrões, na vida cívica, as autoridades, na igreja, liderança. Então, essa ratificação ela é necessária. E aí, ocorreu a solução, quando a intenção passou para a ação, e a ação teve a aprovação. Houve uma intenção, nós queremos encontrar pessoas que resolvam isso. Escolheram pessoas, ação. E a aprovação, isso fechou, completou aquele chamado círculo de suficiência. Então, esse problema acontecido na igreja em Jerusalém, relatado em Atos 6, mostra para nós algumas verdades. A primeira verdade é o seguinte: nós precisamos estar envolvidos em círculos de suficiência. Há círculos que você pode estar envolvido que são insuficientes para você. Né? Eu falo aqui, penso, por exemplo, nas redes sociais, que muitas vezes absorvem a nossa atenção, absorvem o nosso tempo, mas na verdade não nos abastecem em nada. Não nos abastecem em nada. Então há círculos que eles não são suficientes, e você não pode alimentar o relacionamento de círculos que não te abastecem em nada. Há círculos que devem ser suficientes, foram chamados para isso, mas quando há uma necessidade não atendida por esse círculo, surge um conflito. Sentimentos se manifestam e conflitos se instalam. E quando um conflito se instala, é preciso usar a inteligência para entender o que está acontecendo e tomar medidas inteligentes para solucionar. Não são medidas emocionais. Ninguém resolve problema resolvendo as emoções do problema. Resolve-se problema resolvendo a causa dos problemas.
No caso deles, a causa, equipe insuficiente. Qual a ação? Tornar a equipe uma equipe suficiente. A gente vive isso constantemente. E qual foi o resultado dessa história toda? Versículo 7 fala: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha lá, crescia, multiplicava, muitíssimos sacerdotes. O resultado alcançado por essa suficiência foi o testemunho da igreja. O testemunho da igreja aumentou em impacto. Olha só o que eu fiquei pensando aqui. Nós estamos vivendo 2024, escolhemos o ano da missão, foco na missão. Ser suficiente faz parte da missão da igreja. Talvez você pense assim: a gente como igreja, a gente se alimenta para que a gente possa fazer a missão. A gente se alimenta para que a gente possa fazer a missão. Não, alimentar-se faz parte da missão. Porque quando o corpo de Cristo está bem abastecido, está suficiente para a vida, para as demandas da vida, isso é um testemunho lá fora. Quando o corpo de Cristo está esfacelado, está ferido, quando o corpo de Cristo está desintegrado, ele é insuficiente. E aí, lá de fora, o testemunho é notado. Por isso, envolva-se nesse processo de compreender sentimentos, conflitos, ações, decisões, na busca de suficiência. Porque fazendo isso, a gente vai estar testemunhando daquilo que Cristo é para nós. Amém? Quanto ao mais que o Espírito de Deus aplique na realidade de cada um de vocês, dentro das necessidades, insuficiências, conflitos, que o Espírito de Deus aplique e que haja abundância no corpo de Cristo. Amém? Vamos orar? Eu sei que para cada um de nós, para cada um de vocês, a palavra, ela traz uma aplicação diferente. Talvez quando você ouviu, você falou assim: nossa, agora eu estou pensando em tal problema, estou pensando em tal pessoa, estou pensando em tal situação. Eu sei que cada um de nós temos as nossas aplicações, é uma oportunidade que você tem de colocar diante de Deus isso. Aquilo que a palavra falou no teu coração, aquilo que você entendeu, ou até aquilo que você não entendeu. Fala: Deus, eu não compreendi bem tal coisa, ou então eu não entendi o que me cabe fazer. Ore ao Senhor, porque o maior desejo de Deus é que você tenha vida em abundância. Esse é o desejo de Deus. Desejo de Deus que nós, como o seu povo, sua família, tenhamos o pão nosso de cada dia. É desejo de Deus que nós possamos abundar para socorrer, para estender a mão, para ajudar. É desejo de Deus que nós estejamos equilibrados, para a gente encontrar os Caíns da sociedade e não sermos mortos por eles. Oh Deus, oh Deus,